Olá, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo site, pelo Facebook e pelo canal do YouTube do Jornal Popular. Sou Marcos Carreiro, repórter de política aqui do jornal, e a gente dá continuidade hoje à série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, a OAB, entrevistando aqui a candidata Valentina Jungmann. Aqui só um esclarecimento. A entrevista com a candidata estava marcada originalmente para terça-feira, né, mas precisou ser adiada em decorrência da morte do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, por isso ela está sendo realizada hoje. Essa é a última entrevista dessa série de sabatinas que estamos fazendo com os candidatos. Valentina Jungmann é conselheira federal e candidata a presidente pela chapa OAB para Todes. Então, muito bom dia, Valentina, como vai? Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui no Popular, transmitindo também para o canal do YouTube e para o Facebook. Bom dia para vocês. Candidata, eu queria começar perguntando aqui o seguinte: a senhora é a primeira candidata mulher à presidência da Ordem na Seção Goiás em toda a história, né, do órgão aqui no estado. A gente está em 2021. Por que demorou tanto para se ter uma candidata mulher, né, ao principal posto da Ordem no estado, na avaliação da senhora? Eu digo que, apesar do sistema OAB ser presidencialista, nós, em quase 90 anos da história da OAB Goiás, como bem você disse, é a primeira vez que temos uma candidata mulher disputando as eleições no cargo de presidência. Quando a gente olha as últimas eleições de 2019, nos 27 estados foram eleitos homens, o que demonstra que, além do sistema ser presidencialista, há um desequilíbrio de representatividade de gênero quando a gente fala em assumir o cargo de maior importância do sistema OAB. Portanto, eu tenho dito que a grande novidade dessas eleições é, sem dúvida, na OAB Goiás, termos uma candidata mulher disputando as eleições. O nome da sua chapa usa o pronome neutro, né? O que é que isso significa em termos de propostas, né, da campanha da senhora para a OAB em Goiás? O nome da nossa chapa, OAB para Todos, ela já significa o nosso pensamento, o nosso ideal de uma OAB mais democrática, uma OAB plural, que tenha mais representatividade. Vocês sabem, e você também, Marcos, que fui autora no Conselho Federal de um projeto muito importante, que foi o projeto Paridade. Esse projeto, ele oportunizou que nós, mulheres, tivéssemos um espaço de igualdade em relação aos nossos colegas homens. E, portanto, hoje, em todo o país, as chapas, para obterem um registro e poderem concorrer às eleições, elas terão que estar formadas com 50% de homens e 50% de mulheres. Antigamente, o percentual de gênero, o mínimo, era 30% e o máximo 70%. E nós, mulheres, comumente ocupávamos o menor percentual e também ficávamos alocadas nos cargos de suplência, como até hoje nós temos aqui na OAB Goiás, na atual gestão. Portanto, esse projeto levou também que mais mulheres participassem do sistema OAB. É um projeto que já é uma realidade, é um projeto inclusivo. Mas também a equidade racial, que foi um projeto que caminhou de mãos dadas com o projeto Paridade. Também, de forma obrigatória para o registro das chapas, elas terão que estar formadas com um percentual mínimo de 30% da advocacia preta e parda. Portanto, digo, né, que o nome da nossa chapa tem tudo a ver com esses dois projetos, um que apresentei e outro que encampei, uma OAB plural. Além disso, nós temos também a inclusão de advogados e advogadas com deficiência. É muito importante termos também esses colegas que hoje se sentem desprestigiados, abandonados.
principalmente face do sistema eletrônico de postulações hoje adotado no Poder Judiciário. E também a inclusão dos LGBTQIA+. Também, digo, das minorias. Fico muito feliz de anunciar que na nossa chapa nós temos a primeira candidata ao Conselho Federal titular representante da advocacia negra. Dos 81 conselheiros federais titulares, Marcos, nós só temos um único representante da advocacia preta. Goiás, então, vai ter essa representatividade também no Conselho Federal. Temos na nossa chapa uma representante quilombola da cidade de Cavalcante. Então, quando a gente fala numa OAB para todos, nós estamos incluindo mulheres, advocacia preta e parda, advocacia jovem, advocacia com deficiência e as minorias. É essa a nossa proposta e é esse o nosso objetivo, onde todo advogado e advogada tenham vez e voz no sistema OAB. Certo. Bom, membros da chapa da senhora têm falado que a chapa representa uma, entre aspas, oposição propositiva para a alternância e direito de poder. A senhora é conselheira federal eleita pela chapa lá em 2018 do atual presidente Lúcio Flávio. É possível, nesse contexto, falar em oposição? Perfeitamente, Acompanho, posso dizer, o Lúcio Flávio desde que ele era estudante na Universidade Federal de Goiás. Ele foi meu aluno e sempre foi brilhante. Quando ele lançou a sua candidatura em 2016, fiz questão de retomar a minha participação no sistema OAB. Todavia, durante o nosso caminhar, vi que os nossos pensamentos se distanciavam e, portanto, entendi que, principalmente nós, mulheres, precisávamos de mais representatividade no sistema OAB. Vou te contar aqui um dado, dos 27 presidentes das seccionais que votaram a favor, ou que votaram no projeto Paridade, numa sessão especial do Colégio de Presidentes, o único que se absteve de votar foi o presidente Lúcio, que também não demonstrou qualquer entusiasmo com o projeto Equidade Racial. E assim com outras propostas, outras bandeiras que levantamos na campanha do nosso primeiro mandato. Portanto, sem qualquer apego a cargos, entendi que deveria sim enfrentar esse momento onde entendo que nós, mulheres, estamos preparadas para assumir esse espaço de decisão no sistema OAB. Portanto, sem qualquer rusga, entendi que deveríamos iniciar um projeto de uma OAB mais democrática. E aqui eu te dou 2 exemplos. Na nossa primeira gestão, nós levantamos a bandeira da eleição para as listas sextuplas do 5º Constitucional, com a participação da advocacia do nosso Estado, votando, escolhendo aqueles que iriam nos representar nos tribunais do Estado. Todavia, essa foi uma ideia que foi abandonada pelo atual presidente. E ideia ou bandeira é essa que nós, da Chapa 2, OAB para Todos, vamos encampar e vamos realizar. É uma proposta que já é realidade na nossa vizinha, na OAB do Distrito Federal e na OAB Bahia. Então, nós não queremos aqui que a diretoria escolha aqueles que irão compor a lista sextupla e repasse a sua escolha para os conselheiros seccionais. Nós queremos que você, advogado e advogada, participe dessa escolha. É uma OAB mais democrática. Em relação à anuidade, Goiás tem uma das maiores anuidades do país e a senhora tem dito, uma proposta da senhora, uma redução de 34%. É possível fazer isso e como será feito? Marcos, agradeço essa pergunta porque efetivamente
essa é uma das propostas que tem gerado mais interesse do advogado e da advogada do nosso estado. E isso porque nós temos a segunda anuidade mais cara do país. Primeiro, nós iremos reduzir drasticamente, efetivamente, os gastos da nossa seccional. Tenho dito que na nossa gestão não iremos ter jantares, almoços com bebidas alcoólicas suportadas pela nossa gestão, pela diretoria, pelos cofres da OAB. Mas nós realizamos um estudo juntamente com o conselheiro, professor, advogado Rubens Fernando, que nos últimos 6 anos da gestão do Lúcio Flávio tem atuado como relator nos processos de aprovação de contas da OAB. E nesse estudo, ele demonstra a possibilidade da redução da anuidade em 34%. Digo, e estou sendo até copiada pelos nossos concorrentes, que o primeiro ato da nossa gestão será convocar extraordinariamente o Conselho Seccional para obter a aprovação de uma resolução, a resolução número 001/2022, que irá reduzir a anuidade para exatos R$ 749,03. Mas você disse, como fazer essa redução sem diminuir os serviços prestados pela OAB Goiás, o fornecimento dos produtos que hoje são disponibilizados? Eu digo que há um sistema de repasse, onde a seccional ela repassa um percentual da anuidade para a Caixa de Assistência. Vou pegar aqui como exemplo o exercício financeiro contábil de 2019. Toda vez que o lucro empresarial da CASAG for igual ou superior ao dobro do repasse, incidirá um sistema de trava. E esse sistema, inclusive, já foi combinado com o nosso candidato a presidente da CASAG, Dr. Fernando de Paula. Então, pegando como exemplo o exercício de 2019, o lucro empresarial da CASAG foi superior a 16 milhões de reais. Lucro esse obtido principalmente com o plano de saúde Unimed. E o repasse foi algo em torno de 6 milhões de reais. Portanto, o lucro empresarial foi superior ao dobro do repasse. Aí incidirá o sistema de trava, não faremos o repasse e esse valor que foi economizado será revestido em favor de você, advogado e advogada. Como? Com a redução da segunda anuidade mais cara do país. E iremos também incrementar os descontos para a advocacia em início de carreira, principalmente para aquele que ingressar no sistema OAB a partir de 2022. É um projeto que eu diria realizável e que tem, sim, despertado aí muito interesse por parte dos nossos colegas. Ainda em relação à anuidade, né, um dos debates, essa campanha foi marcada por alguns debates jurídicos, de ações judiciais. Uma delas dizia, né, respeito justamente em relação aos inadimplentes com anuidade, o pedido de um candidato para que eles votassem. Como é que a senhora se posiciona em relação a esse assunto especificamente? Marcos, no ano de 2020, fui integrante e funcionei como secretária no Conselho Federal de um comitê Covid-19, que foi criado pelo atual presidente da OAB Nacional para enfrentarmos essa grande pandemia que trouxe impactos significativos para a advocacia brasileira. Ali propus a flexibilização de regras de exclusão daqueles que não estavam conseguindo pagar a anuidade. Inclusive, eu diria,
a postergação do pagamento da anuidade. Todavia, fui vencida. E sobre esse assunto, nós temos visto que ele foi judicializado. Já houve manifestação e decisão tanto da Justiça Federal como também dos nossos tribunais superiores. Mas eu só observo que tão importante como dar oportunidade de voto àqueles que não conseguiram pagar anuidade em decorrência da crise, do impacto da crise Covid-19 nas suas finanças, é importante também termos programas para regularizar a situação daqueles inadimplentes. Então eu digo que nós não devemos apenas buscar, no período eleitoral, o voto do inadimplente, buscar apenas a possibilidade de que ele participe das eleições. E o fato mais interessante é que esse candidato que judicializou essa questão do voto dos inadimplentes foi quem, em 2016, aprovou a norma justamente que exclui o voto desses que não estão em dias com anuidade. Portanto, a meu ver, é uma iniciativa ou uma atitude de interesse próprio, meramente eleitoreira. Mas nós preocupamos sim com a advocacia que está sofrida e iremos cuidar de você que não conseguiu pagar a anuidade de 2020, de 2021. Primeiro, reduzindo o valor. Depois, adotando medidas, ações, visando que você, com dignidade, consiga regularizar a sua situação na OAB e possa, de forma atuante, exercer a nossa profissão com dignidade. O Vilmar Rocha, que é advogado, mas também é presidente do PSD aqui em Goiás, né, o partido PSD, declarou apoio à sua candidatura. É projeto da senhora entrar numa carreira política em algum momento? Nenhuma, né? Eu digo que não tenho, sou apartidária, não tenho qualquer vinculação com partido político. E o Vilmar Rocha é um amigo de longas datas. Na verdade, ele não é mais deputado e a nossa amizade decorre do magistério. Sou professora há mais de 3 décadas na PUC Goiás, mas também na Universidade Federal, onde lá dividimos, né, a sala dos professores e a admiração mútua, essa cordialidade, eu diria, esse relacionamento do magistério nos aproximou nessa campanha. Até porque, muito interessante, que eu estive dando palestras em alguns partidos, naquele segmento mulher, né? E aí para vários, a respeito do projeto Paridade, porque elas entenderam que esse projeto não pode ficar limitado apenas ao OAB, que ele deveria ser estendido também para os partidos políticos e outros conselhos e entidades de representação da categoria ou de classe. Portanto, são atitudes e propostas como essa que muitas vezes têm despertado o interesse e a vontade de nos ouvir, né, sobre essas inovações. Mas a nossa amizade e o seu apoio não decorre de qualquer possibilidade de que eu, no futuro, venha a filiar ao partido que ele representa, porque a minha história foi construída na OAB e tem uma paixão, Marcos, me permita aqui confessar, que vem de infância. Meu avô foi um dos mais atuantes presidentes da OAB, Jorge Jugman, que é o nome da Casa do Advogado, da nossa sede principal da OAB. E ele foi presidente numa época muito difícil, da época do ato institucional número 5, numa época em que o presidente da OAB punha dinheiro na OAB, né? Então, era uma época que a OAB era respeitada e combatia a ditadura militar. Vi meu avô defender a vida de muitos colegas e também de representantes da sociedade civil brasileira.
Portanto, nós também temos um projeto de retomar a OAB para esse protagonismo junto à sociedade civil brasileira. Até porque é um dever, é uma finalidade prevista no nosso Estatuto, Lei Federal, no artigo 44, inciso 1, que a OAB ela deve sim defender a Constituição, os direitos humanos e a justiça social. Nós voltaremos a ser farol da sociedade civil brasileira. Pegando o gancho dessa fala da senhora, a OAB de fato teve um papel histórico na defesa de alguns temas importantes para a sociedade em geral, como a democracia e os direitos humanos, né? Isso parece ter perdido um pouco de espaço na agenda da ordem, tanto nacional quanto goiana, nos últimos anos. Como é que a senhora já falou um pouco da sua avaliação a respeito disso? Eu queria que a senhora aprofundasse um pouco mais essa visão e dissesse também, caso eleita, como deve ser realmente, assim, em detalhes, de maneira concreta, a atuação da ordem no que diz respeito a isso. Bom, então eu já disse, um dos pilares da nossa campanha é uma OAB mais democrática, onde o advogado tenha vez e voz. E por isso, né, defendo eleições diretas para a diretoria da OAB. Vejo o contrassenso da nossa querida instituição. Nós lideramos, a OAB liderou o movimento Diretas Já. Todavia, internamente, nós não estamos praticando, né, eleições diretas. Para a diretoria do Conselho Federal, são os 81 conselheiros federais que escolhem a diretoria. E olha que dizem que mesmo antes das eleições, essa diretoria já está formada. Então, sou relatora desse processo no Conselho Federal e defendo eleições diretas para a diretoria da OAB. Então, além de uma OAB mais democrática, nós também queremos uma OAB mais próxima da sociedade. E aí, Marcos, você me pede um exemplo prático. Vou falar do acesso à justiça, que é um direito constitucional garantido na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 35. Todavia, como falar em acesso à justiça para todos se nós temos hoje em Goiás as segundas custas mais caras do país? Isso inviabiliza que o cidadão médio, né, que aquela cidadã que busca defender os seus interesses ou evitar um abuso do seu direito, possa se socorrer do Poder Judiciário, a quem nós temos o maior respeito. Mas não podemos concordar com as custas hoje praticadas no nosso Estado. Então, nós iremos sim enfrentar essa questão. E não formando aí pacto social, buscando a ajuda de sindicatos, até porque nós acreditamos que essa briga ela tem que ser assumida pela OAB, especificamente pela OAB Goiás. Então nós, nesse particular, nessa matéria, mesmo sabendo que várias, né, não só o Poder Judiciário, mas que outras instituições também beneficiam com o valor das custas cartorárias, judiciais, nós iremos enfrentar essa questão. Digo como? Iremos dar um prazo razoável para o Poder Judiciário, que é quem detém a competência, a iniciativa da competência legislativa para essa matéria, encaminha à Assembleia Legislativa um projeto de lei reduzindo as custas judiciais, inclusive adotando padrões, parâmetros iguais aos utilizados pela Justiça no Distrito Federal. Não é crível que no nosso estado nós tenhamos as custas, se comparadas, as custas iniciais, se comparadas com o Poder Judiciário, vou pegar aqui o STJ, Tribunal Superior. As custas em Goiás são 300 vezes mais caras do que as custas do Tribunal Superior. Portanto, ultrapassado esse período, né, esse prazo razoável para o Poder Judiciário encaminhar esse projeto de lei à Assembleia Legislativa, reduzindo os valores das custas, se nada for feito,
nós iremos, por meio do Conselho Federal, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, já que os valores hoje praticados impedem o acesso à justiça. E, portanto, não temos dúvida que iremos sim obter, ainda que judicializando, a redução drástica das custas hoje praticadas no nosso Estado. Ainda um pouco falando a respeito desse tema de interesses da sociedade, né? Em julho, o advogado Orcélio Júnior foi agredido por policiais militares aqui em Goiânia, em um caso amplamente divulgado. E aí, em relação a isso, né, a senhora acha que a reação da OAB Goiás foi adequada no caso, ou a senhora faria alguma coisa diferente? Olha, posso dizer, Marcos, que até o local que foi feito o desagravo, a mim não foi apropriado. Já que a agressão partiu, né, de um comando de elite da Polícia Militar, o desagravo deveria ter sido feito lá, na porta da corporação, ou, no mínimo, na porta do Palácio das Esmeraldas. Mas digo que as prerrogativas da advocacia, elas são matérias importantíssimas para o exercício profissional. E muitos, às vezes, não entendem, né, porque nós temos uma lei federal, no seu artigo 7º e 7º-A, que garantem prerrogativas tanto para o advogado, como também agora uma luta que nós participamos para a advogada, mãe, gestante, lactante ou adotante. Mas é para que o cidadão possa ter um profissional atuante, para que o cidadão e a cidadã tenham o devido processo legal. É por isso, não para a proteção do advogado ou da advogada, mas é para a proteção do próprio cliente, da cliente, que nós temos, então, essas prerrogativas definidas em lei federal. Eu serei defensora dessas prerrogativas e nós iremos acompanhar para a passo qualquer violação. Te digo que iremos regionalizar a Procuradoria de Prerrogativas de forma que cada região do nosso estado nós tenhamos procuradores próximos para adotar as medidas cabíveis de forma imediata, visando combater e fazer cessar qualquer violação às nossas prerrogativas. E digo mais, iremos também criar uma prerrogativa, ou melhor, uma Procuradoria de Prerrogativas especializada, que vai trabalhar exclusivamente na defesa da mulher, do advogado e da advogada LGBTQIA+, da advocacia com deficiência e também das minorias. Muito importante que tenhamos especialidade para tratar com essa matéria tão complexa quando nós estamos falando aí de prerrogativas. Mas nós temos também uma proposta que está causando grande impacto. Nós não iremos apenas propor ação civil pública visando a reparação da OAB. Nós iremos entrar com ação de reparação para você, advogado e advogada, que teve violada a sua prerrogativa, para que aquele dano moral seja também reparado. Tá certo. Bom, candidato, a gente já está aqui batendo no final, não dá tempo de fazer mais nenhuma pergunta, mas agradeço a disposição da senhora em estar aqui com a gente e agradeço a todos vocês também aí que nos acompanharam, né, durante essa série de sabatinas de entrevistas aqui com os candidatos à presidência da OAB, a eleição que vai ser no próximo dia 19. Então, muito obrigado a todos. Continuem nos acompanhando aí tanto pelo site do jornal quanto pelas nossas outras plataformas e redes sociais. Muito obrigado e até mais. Posso despedir pelo menos, Marcos, e pedir a você que no dia 19 faça diferente, vote chapa 2, OAB para todos, inclusive para você. Muito obrigada por essa entrevista.